Bom dia. Bom, a mim foi me dada a honra de abrir a primeira sessão, o primeiro painel, que se chama Teoria Política e Pensamento Político na obra de Vanderlei Guilherme. Eu queria convidar para compor a mesa Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política da USP, e Christian Lynch, professor de Teoria Política e Pensamento Político brasileiro aqui do IESP. Está um pouco alto aqui, acho que está dando microfonia por causa disso, não é? Bom, uma breve introdução. Quer dizer, o Vanderlei tem uma obra, a sua obra toca também esses dois assuntos tão fundamentais para a reflexão da nossa disciplina. E a gente tem aqui, de um lado, o Cícero, que, além de ser professor da USP, ele tem mestrado em Filosofia pela Unicamp. A graduação foi em Física, mas não sei se ele gosta de se referir a isso. Mestrado em Filosofia na Unicamp, no segundo mestrado, melhor mestrado de Filosofia da Unicamp, né? Que é Lógica e Epistemologia. Doutorado em Filosofia na USP já, não, Cícero? Com o título da tese A Teoria Humiana das Virtudes e o Contexto Justnaturalista, e uma livre docência chamada Quod Omnis Tangit, Fundações da República e do Estado. O Cícero é um dos autores de teoria política mais publicados no Brasil. A gente está, eu e a Sam escrevemos um texto agora para um livro que vai sair na BCP, fazendo uma revisão da teoria política no Brasil, nas últimas décadas, e o Cícero é um dos autores que mais publicado, principalmente na questão de pensamento político clássico e teoria republicana, né? E ele publicou recentemente um livro chamado A Força da República, da Constituição Mista ao Estado, pela Martins Fontes. Do outro lado, a gente tem o Christian Lynch, que é nosso ex-aluno de doutorado, nosso professor agora, que fez mestrado, na verdade, ele é graduado em Direito e também fez mestrado em Direito, né? Você também quer esconder a graduação em Direito. Mestrado em Direito na PUC, chamado Moderação e Divisão dos Poderes no Liberalismo Clássico. E depois um doutorado aqui no IESP, sobre a orientação do Marcelo Jasmin, chamado Momento Monarquiano, o Poder Moderador e o Pensamento Político Imperial. O Christian publicou mais recentemente dois livros, um chamado Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia, Pensamento Político do Marquês de Caravelas, e Da Monarquia à Oligarquia, História Institucional e Pensamento Político Brasileiro. Eu acho, é um prazer para mim estar aqui mediando essa mesa, e eu acho muito oportuno ela ter sido organizada dessa maneira, a conferência, porque me parece que a teoria política é realmente não só a reflexão originária dentro da ciência política, mas a mais fundamental, uma que a gente sempre volta, né, quando a gente está fazendo reflexão, trabalhando com ciência política, né, e é uma que o Vanderlei sempre cultivou nas suas reflexões. Tá? Então, sem mais para o momento, eu gostaria de passar a palavra primeiro, na ordem do programa, quem está primeiro? E agradecer ao Cícero por ter vindo aqui de São Paulo aqui participar, nos dar a honra da sua participação, e passar a palavra a ele, por favor. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer muito o convite para fazer parte dessa atividade, dessa homenagem, dessa festa ao Vanderlei Guilherme dos Santos. É uma honra estar aqui. É um prazer também estar aqui com o João Félix, meu antigo colega de graduação na Unicamp. João Félix e os demais colegas do IESP. Inicialmente, a minha ideia era fazer uma síntese do texto que eu escrevi para essa coletânea em homenagem ao Vanderlei, que foi publicado pela editora da UFMG. Mas ao tentar fazer isso, eu comecei a escrever um texto novo, né? É como se
primeira atividade de interpretação da obra, não da obra, mas de um aspecto, de um pedaço da obra do Vanderlei, que evidentemente é muito vasta, e eu seria, aliás, incapaz de fazer as conexões que seriam interessantes ser feitas com esse aspecto que eu explorei com o restante da obra, né? Mas então eu fiz uma interpretação de uma parte da elaboração teórica do Vanderlei, e depois, quando eu tentei fazer a síntese, eu comecei a perceber que eu estava interpretando o texto em que eu interpretava essa parte do trabalho intelectual do Vanderlei. Então, desisti de fazer isso para salientar aqui na minha exposição duas questões que surgem na reflexão do Vanderlei que eu tentei trabalhar nesse texto, nessa coletânea da UFMG, né? E então eu vou me limitar a trabalhar em cima dessas duas questões, que estão bastante ligadas, e ver se no decorrer do próprio seminário a gente possa encontrar ligações com outras dimensões do pensamento dele, seja em relação à leitura da tradição do pensamento político brasileiro, seja da sua elaboração em torno da experiência política brasileira e da democracia, né? Bom, então eu vou pegar esses dois aspectos e tentar pôr algumas questões. Revisando o conceito clássico de Estado de Natureza, em Paradoxos do Liberalismo, Vanderlei Guilherme dos Santos diz o seguinte, eu vou citar: a hipótese do estado natural em que os homens são igualmente livres e o princípio de que as mesmas causas correspondem aos mesmos efeitos e, portanto, de que a ação do Estado é uniformizante, compressora da liberdade, constituem o alfa e o ômega da doutrina liberal ortodoxa. É no interior desses parâmetros que adquiriram relevância os direitos de expressão de pensamento e de organização política, entre outros, como garantia do respeito ao princípio da equivalência moral dos indivíduos. Por equivalência moral, o autor entende aqui o direito igual de cada um realizar o mais livremente possível sua potencialidade humana, o que significa realizar a potencialidade de ser diferente dos demais seres humanos, no limite único. É interessante que aqui é um resgate que o Vanderlei faz de uma leitura do Guilherme Humboldt, especialmente, que para mim é interessante porque daqui a pouco essa palavra vai aparecer de novo. Eu qualificaria o Humboldt como um liberal bastante peculiar, né? Eu chamaria de um liberal romântico, né? Por mais esquisita que possa ser essa expressão, porque geralmente a gente projeta o liberalismo clássico, as raízes do liberalismo clássico no iluminismo racionalista, digamos assim. Ou, se vocês quiserem, na porção racionalista da época do iluminismo, dado que o iluminismo é uma experiência, um movimento intelectual e muito variado, né? Tem desde um Voltaire, um Condorcet, até um Hume, né? Ou Rousseau, que são bastante diferentes entre si, mas, de fato, nós podemos localizar no iluminismo uma vertente muito forte, talvez predominante, ou que pelo menos se tornou hegemônica, que é o racionalismo, né? O interessante no Humboldt é que ele é um intelectual do século XIX que bebe muito da influência das águas do romantismo alemão,
né? Que, de uma certa maneira, vai produzir nele um liberalismo bastante peculiar também, né? Que eu diria menos herdeiro dessa vertente mais racionalista do iluminismo, e talvez aí eu acho que não seja casual que o Vanderlei resgate esse princípio, né, que a gente pode também nomear como um direito, né, que eu acabei de mencionar para vocês, né? Essa potencialidade de ser diferente dos demais seres humanos no limite único. Por isso mesmo, esse direito poderia ser chamado de princípio da individuação. Endossando esse último princípio, e porém, ao mesmo tempo, disputando o significado clássico de estado de natureza, o autor, em seguida, propõe que a ideia de sociedade implica a ideia de desigualdade, e, por conseguinte, que o estado social natural é um estado de desigualdade no qual, por definição, os seres humanos não podem realizar, na prática, a sua equivalência como seres morais. Por que a sociedade implica desigualdade? Porque, diz ele, só haveria igualdade natural se os seres humanos fossem perfeitamente autossuficientes. No entanto, cito de novo, a divisão social do trabalho obriga à interação, tornando a vida social necessária à sobrevivência individual. Nenhuma divisão do trabalho, porém, é neutra em relação à individualidade das pessoas. Sua prática torna mais relevante para a interação certas capacidades humanas em detrimento de outras, o que leva a uma distribuição desigual das contingências sociais e, logo, a uma distribuição desigual da estima social. É interessante que individualidade mais divisão social do trabalho, porque a divisão social do trabalho, para se executar, ela precisa de um princípio de integração, de uniformização. Princípio de uniformização mais individualidade tem desigualdade social, né? Então, desigualdade que o Vanderlei vai chamar inicialmente de distribuição desigual da estima social. Essa, por sua vez, tende a produzir desigualdade de status, riqueza e poder. Com essa inversão de significado, Vanderlei Guilherme quer tomar como ponto de partida aquilo que o contratualismo clássico toma como resultado. Assim, continua a citar o texto, tal entendimento descarta a interpretação de que o estado natural constitui uma hipótese histórica ou de que consista apenas em um construto analítico. Deve ficar claro, entretanto, que a ortodoxia liberal subscreve ou a interpretação histórica ou a interpretação analítica, que são as únicas alternativas compatíveis com a noção de que o estado natural define a condição original em que os homens seriam igualmente livres e a partir da qual se busca justificar a transição para uma situação contemporânea de desigualdades. Se, ao contrário, se entende o estado natural como uma condição sempre contemporânea de cooperação competitiva em uma estrutura de desigualdades, o estado de efetiva igualdade se transforma em ideal regulador da razão teleológica da história. Para retirar de seu esquema de reflexão esse componente teleológico, o autor introduz a ideia de que, no próprio estado de natureza, há uma oposição entre o direito à individuação, o princípio da individuação, e a distribuição desigual das contingências sociais, resultado de uma divisão social do trabalho que impede o exercício integral daquele direito. Veja que interessante. Ele inverte a relação entre estado de natureza e estado civil. Na verdade, ele de alguma maneira coloca certas características do estado civil naquilo que ele chama de estado de natureza, né? E a saída do estado de natureza se justifica pela busca do princípio de individuação. Por quê? Porque o estado de natureza é já uma desigualdade que inibe a plena desenvolvimento do princípio da individuação, né?
é que eu digo aqui, justamente a tentativa de realizar o direito é que leva à saída do estado de natureza, esse direito, né, de individuação. Isto é, a transformação de uma dada estrutura de distribuição das contingências sociais. Por suposto, o agenciamento coletivo dessa empreitada chamar-se-ia Estado soberano. Mas é isso mesmo? Sim, se mantivéssemos intacto o princípio epistêmico de que às mesmas causas correspondem os mesmos efeitos. Neste caso, teríamos o esquema tradicional do contratualismo, com a dualidade estática entre Estado de natureza e Estado civil. A instalação do Estado soberano significaria a ultrapassagem definitiva do Estado natural. Na verdade, porém, a suposição do autor é outra. Uma vez que as mesmas causas podem produzir, com o tempo, efeitos diferentes, a ação do Estado apenas modifica o estado de natureza que antecede. Só que a reiteração mesma da ação, que visa neutralizar aquela condição, nada mais faz do que produzir um novo estado de natureza, cujas características, em princípio, são indeterminadas, pois é impossível prever os efeitos agregados da modificação do estado de consciência dos sujeitos sociais provocada pela própria ação estatal. É interessante aí, de novo, né? O movimento pela soberania produz ela mesma um novo estado de natureza, né? Ao sair de um estado de natureza, no movimento em que você sai, você não só produz estado civil, mas produz também um novo estado de natureza. Assim, no processo mesmo de viabilizar os meios, a agência de governo, para garantir o princípio da individuação, um processo paralelo e não intencionado dá lugar a um novo estado de natureza que, reinstalando a desigualdade, requererá novo esforço de modificação, isto é, de saída daquele estado. Mas por que algo desse tipo aconteceria? Porque, com o tempo, os efeitos produzidos pela intervenção inicial da agência de governo, isso é a causa, vão solapar as condições que tornaram efetiva aquela causa em primeiro lugar. O que significa que, com o passar do tempo, os efeitos deixam de ser os mesmos, ainda que a causa possa continuar sendo a mesma. É como se a própria agência estatal, por conta disso, deixasse com o tempo de ser o meio adequado para produzir o fim desejado, o direito à individuação, e passasse a fazer parte de um novo estado de natureza, que então vai exigir uma nova ação no sentido de constituir estado civil, que gera de novo estado de natureza, e assim por diante, né? É como se no processo, exatamente porque as mesmas causas não produzem os mesmos efeitos, o estado soberano com o tempo se tornasse estado de natureza de novo, né? Aquele estado que se constitui, né? É interessante isso mais também porque o que o Vanderlei aponta nessa direção é a possibilidade de uma espécie de reificação do Estado, né? De você... nós continuamos a chamar Estado porque, de uma certa maneira, o nome congela, né, a causa inicial que gera a produção do Estado civil. Mas, com o tempo, na verdade, aquilo deixa de ser o Estado soberano pretendido, para se tornar, de novo, Estado de natureza, né? Eu não sei se aqui tem uma caneta. Posso? Tem ali. Isso é autônomo? É como se o Vanderlei tivesse pensado o seguinte: estado de natureza. Será que funciona? Quer pegar esse? Alô? Alô? Pega esse. Alô? Bom, produzisse estado civil, que produzisse estado de natureza, que produzisse estado civil e assim por diante, né? Como se, na verdade, tivesse estado de natureza 1, estado civil 1, estado de natureza 2, estado civil 2 e assim por diante, né? Ou, depois eu pensando de novo, porque eu escrevi mais ou menos isso no texto, mas depois
eu imaginei algo assim, um estado de natureza 1, que produz ao mesmo tempo estado civil e estado de natureza. Né? É como se o processo fosse simultâneo, né? Em que você, ao produzir essa natureza, você estivesse produzindo ao produzir estado civil, você está produzindo estado de natureza, que vai para estado civil 2 e assim por diante. Né? O Vanderlei, no Paradoxo do Liberalismo, resolve chamar o estado civil usando a palavra mercado, provocativamente. Né? Provocativamente, simplesmente para dizer o seguinte: mercado já é instituição. Né? Ele está chamando mercado um conjunto de instituições cuja característica é a competição. Né? E aqui você pode ter uma versão política e uma versão econômica. Né? Aqui seria o mercado em sentido estrito. Mas mercado aqui já é um conjunto de instituições. Né? Não é um Estado social destituído de regras. Ele já é um conjunto de instituições. E não nos enganemos, porque, na verdade, isso aqui regride. Poderia regredir, porque, no fundo, o estado de natureza 1 é resultado da transformação de algum estado civil anterior que regride. Nós nunca chegaremos, na verdade, nessa visão, a um estado de natureza no sentido que o contrassenso clássico coloca. Né? E nós temos, portanto, uma espécie de coexistência desses estados, né, no quadro teórico imaginado pelo Vanderlei. Né? Aqui você tem política, você podia chamar Estado no sentido mais estrito. O que é o Estado? Ele define, primeira coisa, um poder de impor as regras. E também uma capacidade de alterar regras através de regras. Aqui, o mercado econômico são instituições que implicam um conjunto de regras também. O que já está implicado aqui, uma interação entre essas duas bandas do mercado. Né? E o interessante, na visão de que as mesmas causas podem não produzir os mesmos efeitos, é que quando essa parte interage com essa aqui, na medida que possibilitar a interação do Estado sobre isso aqui, vão mudando também. E o resultado é que, de algum momento, pode haver uma situação nesse sentido, né? De o mercado alterar. Na verdade, é isto. Quando as condições estão se alterando, essa parte aqui não vai continuar a mesma. Né? Ele pode ser uma agência com características de forte intervenção sobre o mercado, mas, com o tempo, a própria ação no sentido de modificar o mercado com a sua intervenção vai alterar as condições que possibilitaram inicialmente essa intervenção. O que significa que a ação de intervenção do Estado, com o tempo, aquele padrão de intervenção vai se tornar caduco, né? Exigindo, portanto, uma modificação. Talvez até a caducidade que essa interação produz vai gerando a necessidade de você partir para um Estado civil 2. Né? Pergunta que já a gente podia fazer. Mas o que poderia estar motivando os sujeitos sociais a alterarem, né, o Estado civil inicial? Né? Você podia dizer, bom, é a insatisfação com o quadro de distribuição de desigualdades sociais que o Estado civil produz. Mas o Vanderlei, ao invés de falar simplesmente da insatisfação, ele faz uma suposição que está relacionada com uma certa ontologia do sujeito, uma certa caracterização sobre o que é esse sujeito. Né? E essa caracterização tem a ver com a ideia da subjetividade radical.
uma subjetividade radical, que torna os sujeitos sociais sempre predispostos a alterar, né, a situação vigente, o status quo vigente, o estado civil vigente. Né? Eu vou chamar isso aí de irredência. Né? O Vanderlei tem essa expressão, vou chamar essa predisposição de irredência. Né? Há sempre uma quantidade latente de irredência no determinado estado de coisas sociais. Né? E nunca a transformação de um estado de natureza anterior para um estado civil consegue converter toda a irredência em ordem. Sempre existe uma taxa presente de irredência nos processos de transformação, transformação de estados, de coisas sociais. Né? Eu vou interpretar a democracia, pegando essa visão que o Vanderlei tem das instituições, do processo de transformação das instituições, não vou chamar, aliás, é interessante porque, apesar de ter muita influência no conceito de democracia do Vanderlei, o conceito institucional do Robert Dahl, a poliarquia e tal, na verdade, exatamente por conta dessas categorias que ele formula na sua, vamos chamar assim, ontologia social, a gente poderia definir democracia no Vanderlei como a institucionalização da irredência. Né? É um regime social, mais do que um regime político das instituições políticas. A democracia é um regime social que institucionaliza sistematicamente a irredência. Bom, agora eu vou tratar desse problema de um outro ângulo, né? Eu peguei aqui, eu um pouco me inspirei no Paradoxo do Liberalismo para falar disso aqui. Eu vou pegar um outro livro que também chama Paradoxo. E o Vanderlei parece que gosta bastante dessa expressão, e, de fato, muito da elaboração intelectual que ele faz, pelo menos nas que eu peguei no âmbito teórico, é mostrar essa situação em que condições que produzem certas coisas, elas mesmas podem produzir o seu contrário. Né? Essa ideia de paradoxo que aparece muito frequentemente nas elaborações do Vanderlei. Né? E eu vou pegar isso aqui, do paradoxo do Rousseau, para um pouco tentar caracterizar esse estado de irredência que eu estou pressupondo aqui nesse esquema, esse esquema hereditário, herdado do pensamento contratualista e aquilo que ele chama de liberalismo clássico. Eu vou partir aqui, para tratar dessa questão, do problema da insatisfação poliárquica. A importância dessa questão foi inspirada no estudo da obra de Robert Dahl, que inventou o conceito de poliarquia, voltado para lidar com a democracia, não como um ideal substantivo, mas como um fenômeno institucional. Para o problema em tela, será preciso destacar 3 aspectos da poliarquia em Dahl. Ela é uma forma de governo representativo, cuja marca é a competição eleitoral e a garantia do respeito às suas regras. Ela universaliza a participação dos governados na forma do direito de voto e pressupõe uma sociedade pluralista. Esses critérios fazem da poliarquia uma forma de democracia sui generis, sem antepassado conhecido. Isso aqui, evidentemente, é o Vanderlei fazendo a sua interpretação do conceito de poliarquia. O próprio Dahl admite ter existido outras formas de democracia no passado, como a democracia grega. Já Vanderlei Guilherme é mais estrito. Não há experiência democrática sem universalização da participação, pelo menos a eleitoral. O que faz o surgimento das poliarquias, em fins do século XIX, a verdadeira certidão de nascimento da democracia na história mundial. Na medida mesmo em que a participação se universaliza, contudo, mais fica patente a contrariedade entre as decisões dos representantes,
ainda que tomadas por um princípio majoritário, e as expectativas e os interesses da maior parte dos representados. À primeira vista, a frase soa estranha e até contraditória. Mas não, se evitarmos fundir numa mesma comunidade de interesses o corpo dos representados e dos representantes. A fusão é até plausível quando a massa do eleitorado é muito pequena e não há ainda uma clara separação entre a posição dos governados e dos governantes, como ocorre nos sistemas representativos oligárquicos. É interessante aqui que o sistema representativo oligárquico produzisse sistematicamente uma redundância, né? Exatamente porque no âmbito dos representantes está colocado a mesmo universo social dos representados. A democracia estoura esse esquema. Mas quando a desproporção entre o número de eleitores e o de eleitos aumenta gigantescamente, e o primeiro número corresponde a uma sociedade bem heterogênea, pluralista, como nas poliarquias, fica visível a impossibilidade de cada representante satisfazer a miríade de diferentes interesses de seus eleitores, que na verdade permanecem invisíveis no jogo da representação. Assim, ainda que a decisão da Assembleia dos Representantes seja de uma maioria, como tem de ser, essa não vai corresponder, mas provavelmente contrariar a grande parcela da soma de interesses que o corpo dos representantes deixa de considerar em cada decisão. Ou, citando o texto, agora não é o livro, é o artigo que ele publicou na Dados, se chama Poliarquia 3D. Ou, quem diz democracia, diz insatisfação democrática. Esse fato só reforça a importância nas democracias das garantias constitucionais das minorias. Tal instrumento, porém, é apenas um paliativo. Na verdade, a insatisfação poliárquica é a ponta do iceberg, um dos aspectos de um problema muito mais amplo, como o próprio autor deixará claro num outro texto, que é o Paradoxo do Rousseau. É aqui que eu estou dizendo que a gente poderia explicar por que os sujeitos sociais são motivados a fazer, a subverter o estado civil dado, né, pela insatisfação. Mas aqui no texto do Paradoxo do Rousseau, o Vanderlei coloca o problema de uma forma mais ampliada. Ele diz assim: a democracia é a única forma de exercício do poder político que reconhece como legítimas demandas a que não pode atender. Essa é a anomalia democrática. Tal anomalia, como veremos, expressa ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. Mas de onde, afinal, podemos derivá-la? A questão nos remete para as ambíguas relações entre a vida institucional democrática e as características da subjetividade apontadas pelo autor. Essas relações foram indicadas numa conferência do autor em 1997 e depois retomadas nesse livro sobre o Paradoxo do Rousseau. O livro visa a crítica das correntes que vêm no formato institucional das democracias contemporâneas, em que predominam o jogo eleitoral e a prática representativa, o obstáculo central que permite a participação direta e supostamente mais ativa do conjunto dos cidadãos no processo decisório. Vanderlei chama essas correntes de neo-republicanas e vai apontar Rousseau como uma das suas principais fontes inspiradoras. Embora um dos alvos da crítica seja o conceito de vontade geral e suas decorrências práticas, tenho a forte impressão de que haja alguma afinidade entre o voluntarismo de Rousseau e a subjetividade romântica resgatada por Vanderlei Guilherme neste livro. Vou explicar. No âmbito estrito do pensamento político, considero que a afinidade tem a ver com a impossibilidade de reduzir os caracteres selvagens, tanto da vontade russoniana, quanto daquela subjetividade que Vanderlei descreve pelo seu princípio da indeterminação. Há quaisquer regras institucionais, mesmo as da democracia poliárquica. Isso me parece muito evidente quando examinamos o problema da representação. O principal argumento de Rousseau para rejeitá-la diz respeito à impossibilidade lógica de delegar a vontade. O poder, diz ele, pode transmitir-se, não, porém, a vontade. E a razão disso é que a vontade é um atributo rigorosamente ligado ao sujeito que a possui. É diferente do desejo. A identidade do desejo é dada pelo objeto do desejo, né? Enquanto que a identidade da vontade é dada simplesmente pelo sujeito, que, portanto, tem um objeto indeterminado, né?
A característica da vontade sendo um atributo do sujeito é que ela o objeto pode ser qualquer coisa. E a razão disso é que a vontade é um atributo rigorosamente ligado ao sujeito que a possui, como eu vendo. Não há faculdade humana mais subjetiva do que a vontade. Daí ser absurdo submeter-se à vontade a grilhões futuros. Sendo a soberania uma vontade, embora geral, o povo não pode transmiti-la a outrem sem perder, nesse mesmo ato, sua qualidade essencial de ser povo, isto é, o de agir como soberano da cidade. Similarmente, embora seja claro que Vanderlei não aceita o conceito de vontade geral, daqui a pouco explico, Vanderlei Guilherme insiste diversas vezes que a subjetividade é como uma impressão digital, não existem duas iguais. O que torna patente o problema da inapreensibilidade, pelo ato da representação dessa vontade. Né? Se não existe, como ele diz aqui, se a subjetividade é como impressão digital, não tem, ela não é representável, no limite ela não é representável. Não é que por causa disso fique inviabilizada a prática representativa. Aliás, todo esforço do texto é para afastar-se criticar essa questão de não haver, de substituir a representação por participação direta do cidadão. O autor, por certo, tem como um dado institucional básico das democracias, mas então seria necessário pensar a representação política de um modo que a dessubjetivasse, tornando-a, por exemplo, um simples ato convencional, por exemplo, uma ficção pragmática, mas não conheço nenhum trabalho de Vanderlei que detalhe sua concepção de representação. Porém, ainda que se esta seguisse a direção aqui sugerida, o autor certamente não aceitaria fazer o mesmo com o objeto da representação, digo, o próprio cidadão, cuja subjetividade radical permanecerá, de qualquer modo, inapreensível pelas estruturas representativas. Segue-se daí um abismo entre representante e representado. Abismo esse que, finalmente, a democracia, em vez de esconder, como fizeram e fazem outras formas de governo, o escancara. Daí que chancele direito e cidadania a expectativas que simplesmente não pode atender. Por outro lado, as propriedades ontológicas dessa subjetividade romântica, apaixonadamente defendida pelo autor, são muito consistentes com aquilo que ele considera, como vimos, um valor central da boa sociedade liberal, a individualidade do cidadão. Embora a defesa do legado do romantismo apareça num contexto de argumentação política, estética à parte, ela não deixa também de apresentar suas qualidades estéticas. A narrativa de um ideal, uma utopia, e a presença de um herói que lhe dá tensão dramática. Em Vanderlei Guilherme dos Santos, esse herói recebe o nome de irredento. Essa taxa de irredência tem que produzir irredentos no processo. Né? Não poderia haver, aliás, nome mais significativo para aquilo que apontei como seu caráter selvagem, no limite indomesticável por qualquer institucionalidade. Tal como o cidadão de Rousseau, o cidadão irredento, embora produtor de poder, não abre mão de sua independência em relação a qualquer poder institucionalizado. Independência que se expressa na ideia de uma soberania essencialmente intransferível. Cito aqui o Vanderlei. Os produtores de poder hoje, como sempre, são aqueles que não desistem de afirmar que o poder constituinte é algo intransferível, que há uma distinção entre poder constituinte e poder legislativo, e que, se for a subjetividade que levou à democracia, também é essa subjetividade que impõe a perene demanda por novos experimentos, novas formas de interação e novas propostas utópicas. Estou supondo aqui que a democracia procura institucionalizar exatamente essa dinâmica. Porém, a despeito de que nessa passagem o autor também se refira ao irredento como uma congregação comunitária, a subjetividade que lhe é própria não parece ser compatível com a ideia de uma vontade geral. E esse é o ponto que, a meu ver, faz toda a diferença entre a perspectiva rousseauiana e a do autor. Assim como o irredento não transfere o essencial de sua liberdade para um poder institucionalizado, ele igualmente não faz para uma coletividade, qualquer que seja. Nem essa coletividade poderia constituir uma subjetividade writ large,
Tal conceito seria não só filosoficamente insustentável, mas nefasto em termos políticos por seu potencial antilibertário. Por isso, o poder constituinte, a que se refere a citação acima, só há de ser um poder de indivíduos e não de um povo, como exigiria um russoniano. E aqui agora eu vou apontar, para terminar, uma questão para discussão. Contudo, essa incongruência não é simples contradição do pensamento de um filósofo, Rousseau, mas é inerente à indeterminação da subjetividade, está inscrita, portanto, no cidadão irredento. Assim como na sua inapreensão institucional, ela pode servir de um impulso para transcender positivamente a atual ordem das coisas, renovando a vida democrática, ela também pode ser para subverter negativamente a própria democracia. Se nós aceitamos a subjetividade radical, essas duas possibilidades são escritas no irredento, né? Estou dizendo, ele não é necessariamente o herói romântico que vai construir instituições ou renovar as instituições democráticas, né? Essa é a força e, ao mesmo tempo, a fraqueza da anomalia democrática. Embora o autor, claro, reserve o primeiro papel e não o segundo para ser o herói, faltaria reconhecer que ambos os demônios disputam a alma do cidadão irredento. Precisamente isso também lhe fornece os ingredientes de um autêntico herói romântico. É isso, obrigado.